Este vídeo não é recomendado para menores de 12 anos. Versão brasileira. Máquina de dublagens. Eu sou um péssimo decorador. E não é nem questão de eu ter mau gosto, sabe? É mais questão de eu ser muito... desorganizado. Eu tenho um hábito muito ruim que bem na hora que eu vou pendurar um quadro na parede, eu penso: esse lugar tá perfeito. Bem, eu só vou deixar o quadro aqui no chão pra lembrar que é aqui que eu vou pendurar essa belezinha. E aí o quadro fica no chão por 6 meses até que eu finalmente o pendure, o que leva menos de 5 minutos. Mas às vezes eu entro num modo de repaginada total da casa. Tipo, recentemente eu acabei pegando uns 30 livros de Warrior Cats. Por algum motivo. E em vez de eu jogar eles no armário junto com os meus 30 livros de Animorphs, eu decidi que finalmente era hora de comprar uma estante e expor toda a charmosa literatura clássica que eu possuo. Depois de fuçar vários sites de móveis e ficar completamente sobrecarregado com a quantidade absurda de opções e estilos, e basicamente avisar meu algoritmo que eu tava desesperado por uma estante, eu tive um momento de clareza. Eu tô gastando mais tempo pensando em prateleiras do que eu jamais quis na minha vida toda. Eu só quero um lugar pra pôr meus livros de gato. Por que é tão difícil assim? Então eu decidi olhar na boa e velha IKEA. Essa é bonitinha! O Kallax. Bom, eu podia pagar pra simplesmente entregarem isso na minha casa. Ou eu posso embarcar numa aventura divertida cheia de almôndegas. Quanto mais velho você fica, mais divertido é comprar móveis. Qualquer móvel que você possa imaginar, você consegue achar na IKEA. Com um nome bem ridículo. Na minha cabeça, essa seria a visita mais rápida da minha vida. Eu ia comer umas almôndegas que são tão boas que nem precisam de macarrão para acompanhar. E depois eu ia pegar meu Kallax e dar o fora. Isso já ia me resolver 2 problemas com uma única pedrada. Ou no caso, a almondegada. Mas se você sabe qualquer coisa sobre a IKEA, você sabe que uma visita rápida lá é um paradoxo. O primeiro pressentimento ruim que eu tive que essa visita ia dar errado foi quando eu tava na fila do caixa com a minha comida posta na bandeja. Eu percebi que mesmo tendo pedido o combo de almôndegas que vinham com 12 almôndegas, só tinham lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 almôndegas no meu prato! Aí eu tive que me fazer uma pergunta muito importante. Eu sou o tipo de cara que vai sair dessa fila e vai ir até o funcionário pra dizer: então, eu não sei como vocês suecos contam, mas aqui na minha terrinha! Só que antes mesmo de eu terminar o pensamento, eu percebi que... não, eu não sou esse cara. No entanto, as pequenas inconveniências não pararam de acontecer! Depois de eu terminar aquele prato incompleto, eu fui encher minha garrafa num daqueles bebedouros automáticos. Só que quando eu colocava a garrafa, a água saía meio torta pro lado. E quando eu colocava a garrafa onde a água tava saindo, ela saía da área do sensor, então eu tive que fazer esse paranauê de ativar e desativar o sensor com a garrafa. E quando eu enchi metade daquela garrafa, eu me lembro de ter pensado: eu preferia que essa máquina tivesse quebrada, porque aí eu só ia falar: ah, que pena, né? Mas já que ela funciona, eu tenho que batalhar pela minha hidratação. Mas beleza! Tudo isso faz parte da experiência IKEA, e é por isso que esse lugar é tão mágico, não é? Eu nem peguei um carrinho e comecei a passar por todas aquelas salas de mostruário que normalmente eu adoro. Nossa, eu queria que meu quarto fosse que nem de uma criança escandinávia. Hoje eu não tava pra brincadeira. Eu só tinha um objetivo em mente, e era o único, o bonito, meu salvador, o Kallax. Agora, imagina a minha surpresa quando eu virei o corredor e eu vi uma seção inteira chamada Coleção Kallax. Talvez eu tivesse prestado mais atenção na placa enorme que tinha na frente da loja, ou tivesse pesquisado mais 2 segundos naquele site, eu teria descoberto que Kallax é tipo um nome de uma linha de estantes. E elas vêm em diferentes formatos e tamanhos, e aí eu endoidei com tantas opções de novo. Eu também tinha visto que eles vendiam umas gavetas que encaixavam nas prateleiras, e aí eu pensei: droga, vou ter que pegar um carrinho. Se você não tá sabendo, a IKEA é tipo uma rua de mão única. Tem setas no chão indicando o caminho certinho pra você seguir. E mesmo que tenham me roubado de uma preciosa almôndega, eu ainda tava disposto a respeitar as regras da loja. Então eu dei a volta completa na loja. E ainda bem que eu me dei o trabalho de encher a minha garrafinha, porque essa loja grande tava muito mais gigantesca do que eu lembrava. Eu continuei seguindo as setas, mas eu juro que elas estavam me fazendo andar em círculos. Sinceramente, não me surpreenderia existir uma história de terror com uma loja infinita. Porque andar por uma IKEA já dá a medonha sensação de que esse lugar nunca vai acabar.
Mas o real problema de ter passado por todas aquelas salas 2 vezes foi que isso dobrou as minhas chances de olhar para um móvel e pensar: até que ele é ajeitadinho. Tem que ter uma palavra em sueco pra quando você vai no IKEA comprar uma coisinha e sai de lá com $1000 em móveis. Tinha uma mesinha lateral lá que eu juro que parecia ter um holofote apontando direto pra ela. Eu conseguia ouvir anjos suecos cantando. Aquela mesinha ia ser perfeita pra minha impressora, que atualmente tá no chão. Então, depois de dar 2 voltas inteiras pela loja, eu fui até o gigantesco armazém pra pegar minhas coisas. E tinha uns divisores de prateleira que eu queria, que ironicamente ficavam no fundo de uma enorme prateleira de ferro bem funda. E nessa altura do campeonato, eu já tinha cansado de seguir as regras da IKEA. Então eu simplesmente me esgueirei e peguei eu mesmo. O que eu ia fazer? Pedir pra alguém me ajudar e se esgueirar pra mim? Sem chance. E bem, aquela mesinha perfeita pra minha impressora precisava ser retirada na área de retirada de pedidos por algum motivo. Eu acho que ela ficava em um depósito super secreto dos funcionários. E aí eu mostrei meu recibo pro cara, e meu nome apareceu numa tela junto com o tempo estimado de espera do produto, que era de 10 minutos. E aí eu esperei 10 minutos, e nada do cara chamar o meu nome. E aí eu pensei: ah, tá tranquilo. Era só uma estimativa, afinal. Não é nada demais atrasar um pouquinho. Só que o tempo foi passando, e quando eu vi, já tinham passado mais 10 minutos além dos 10 minutos estimados. Então eu fui lá falar com o cara e disse: olha, amigo, eu até deixo passar o Môndega, mas... esqueceu do meu pedido? E aí ele disse: ah, então, a gente tá esperando alguém que saiba mexer na empilhadeira. Quer que eu escale até lá? Eu basicamente adicionei 45 minutos em uma visita super rápida pra pegar uma coisa que eu nem planejava pegar no início da visita. E eu nem medi se a impressora ia caber, então foi um tiro no escuro no final das contas. Mas boa notícia, deu certinho. Só que, mesmo com todas essas pequenas inconveniências que aconteceram, teve uma coisa nessa IKEA que realmente me marcou. E eu ouso dizer que fez o meu dia. Depois da minha primeira volta pela loja, quando eu finalmente consegui um carrinho, eu vi uma mulher de minha idade com quem eu presumo que era a mãe dela numa cadeira de rodas. E ela tava pegando vários itens pequenos e segurando debaixo do braço. E mesmo eu tendo dado um bom tanto pra conseguir aquele carrinho, eu perguntei: você precisa de um carrinho, moça? Ah, sim, me ajudaria muito, obrigada. Tô brincando, ela não falava assim não. E depois que eu dei o meu carrinho pra ela, eu simplesmente virei e fui contra o fluxo pra pegar outro carrinho pra mim. Eu tô com uma Môndega menos de energia, eu não vou dar outra volta não. Mas mais tarde, já no armazém, eu tava prestes a colocar uma caixa grande no meu carrinho, quando por coincidência aquela mesma mulher apareceu e me perguntou: quer uma ajuda? E aquilo me fez perceber que um simples ato de gentileza pode significar muito pra alguém, e que pequenas coisas assim melhoram os nossos dias. Mas eu admito que eu acabei devolvendo a caixa, porque não tava na cor que eu tava planejando. Desculpa por fazer você subir aí, vovó. Às vezes, a gente fica tão preso decorando o quarto ou mexendo no celular que a gente esquece que o mundo real tá lá fora. Então vai lá, faz alguma coisa legal pra alguém hoje. Isso vai fazer vocês dois se sentirem bem. E se você tem algum quadro encostado na parede do quarto, vai pendurar agora, sério, leva tipo 2 segundos.